estamos aqui para um papo muito especial sobre direito e tecnologia, com o Guilherme e o Caio, para falar um pouco sobre as tendências de mercado, sobre dados, sobre estratégia, sobre governança, como é que o mercado jurídico tem se transformado com dados mais precisos, mas principalmente, né, com a transformação cultural. Como é que os departamentos jurídicos, os escritórios de advocacia, o judiciário têm se organizado de uma maneira diferente para entender toda essa lógica que a tecnologia nos traz, mas sem deixar de lado, né, o que é mais importante, o que a gente sempre discute em todos os momentos, que são as pessoas. Porque a tecnologia é um meio, e no centro de tudo isso está o direito, e mais do que o direito estão as pessoas. Como é que a gente, de fato, engaja as pessoas e mostra que, muito diferente do que aquela discussão de como a tecnologia vai, de fato, mudar a nossa forma de trabalhar, é como é que a gente vai usar essa tecnologia para ter melhores resultados, para a gente poder, de fato, nos concentrar naquilo que é mais importante. E eu estou aqui com dois grandes profissionais, pioneiros no Brasil nesses assuntos, e que a gente vai contar um pouco, né? Primeiro da trajetória deles, depois o que são as empresas, para a gente contar aqui uma surpresa do que a gente tem participado e organizado aí para o mercado. O Caio, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Nova York, né, Caio? A gente é daqui, mas a gente se conheceu em Nova York, lá no Legal Week, que é um evento de direito e tecnologia, e a gente viajou já muitas vezes para todos esses eventos, e o Guilherme também, eu conheço há muitos anos, que vem liderando toda uma área de organização de garantias judiciais, ele vai contar um pouco mais para a gente. O Caio vem de uma família tradicional na área de tecnologia no direito e criou a Datalore. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a vida primeiro, sobre as pessoas, para depois a gente falar sobre as empresas e para onde o mercado está indo, como é que eles estão contribuindo, né, e se organizando para trazer tudo que existe de mais moderno e que é, de fato, o estado da arte. A gente tem viajado o mundo inteiro, eu acabei de voltar de uma viagem de um mês para vários países diferentes e, de fato, as pessoas ficam maravilhadas e sempre entusiasmadas com o que tem acontecido no Brasil. Certamente aí nós somos um case muito importante mundial. Então, vamos começar aqui com o Caio, falando um pouco, né, Caio? Você vem de uma família que há muitos anos trabalha com dados na área do direito, e como é que foi aí a sua trajetória? Como é que você começou a Datalore? Como é que você, né, trabalhando com a sua família, teve essa ideia e iniciou aí o trabalho? Boa, é isso. Então, toda a minha trajetória profissional, ela se passa dentro da Visa Urgente. A Visa Urgente é uma empresa familiar que já existe no mercado há mais de 4 décadas. Já estamos prestes a completar a quinta década, né? E a gente trabalha lá com leitura e recorte de diário de justiça, né? Então, o nosso primeiro produto foi esse. Quando foi lançado na época, não era tão tecnológico assim, era todo um trabalho manual, arcaico, onde a gente recortava mesmo, né, com a tesoura, pregava ali, criava as cartinhas para poder mandar ali as publicações, as intimações para os nossos clientes. E com o passar do tempo, a gente foi se digitalizando, o judiciário também, passando por toda essa etapa de transformação digital, e a gente não ficou atrás, então também se digitalizou, lançou novos produtos, e com isso a gente começou a ter um volume muito grande de dados dentro de casa, né? E aí o nosso objetivo, né, pesquisando, né, até fazendo as viagens que a gente fez junto, que a gente se conheceu ali em Nova York, também fomos para o Legal Geek em Londres, a gente foi analisando um pouco o que era a tendência, o que o mercado estava falando, e a gente já percebeu que já tinha muito assunto ali acerca de analytics, né, de começar a colocar mais inteligência nos dados, né, que o dado por si só ele estava se tornando commodity, e o mercado estava carente ali de botar inteligência em cima dos dados. E aí a gente teve um braço acadêmico muito forte, então a gente tem uma parceria informal com a Federal do Estado de Goiás ali, em especial o professor Anderson, que abriu todas as portas ali para a gente. E aí, de um lado, a gente tinha muito dado dentro de casa, experiência com raspagem de dados, né? Ou seja, com a criação dos famosos robôs para ter acesso ali às informações que eram públicas. E de outro, a gente foi atrás ali da academia, onde tinham vários alunos, né, vários cases já de inteligência artificial, só que ainda não voltado para texto, né? A gente tinha muito case ali para imagem, para medicina, dentre outras, mas para texto a gente tinha pouquíssimo material disponível. E aí foi quando eu conheci o Pedro, né, que é o meu sócio, hoje CTO ali da Data Lawyer. E aí ele já estudava, já estava nessa frente ali de NLP, né? E aí a gente começou a trabalhar junto e a gente começou a trazer esses cases acadêmicos para dentro da Datalore, né? E hoje a gente conta com mais de 17 profissionais no time de tecnologia,
A gente conseguiu muito case legal. E a minha trajetória, ela passa toda ali por essa experiência que eu tive na Visa Urgente. Então, eu adquiri bastante conhecimento na parte de dado, de crawler, e até desaguar na Data Lawyer aí, que é onde a gente coloca toda a parte de inteligência em cima desses dados. Então, quer dizer que é uma história muito interessante, né? Saiu dos recortes na tesoura, né, no mercado, quando nada disso existia, para ser um dos grandes pioneiros aí no uso de inteligência artificial na área do direito. Mas nós já vamos falar mais um pouco sobre isso. E o Guilherme também, né, os dois vêm de uma história familiar, né? E o Guilherme muito antes, porque o Caio também, né? Mas foi ali 2016 para 2017, quando, de fato, né, toda essa discussão de inteligência artificial saiu aí dos filmes, da música, para vir para outras áreas, como medicina e direito, e aí que ele fundou a Data Lawyer. A gente já vai falar um pouco mais aí sobre a trajetória da Data Lawyer. E o Guilherme também, muito antes de toda essa discussão, né, Guilherme? Começou também a trabalhar com tecnologia, com dados. Conta aí pra gente um pouco da sua história. Vamos lá. A gente começou a operar nesse mercado basicamente em 2001. Nessa época, praticamente ninguém mexia com tecnologia, nem explorava dados, etc. A gente foi, na época, acho que uma das primeiras empresas a desenvolver Clara para fazer captação de dados dentro do judiciário. E dentro dos elementos que a gente começou a buscar para poder fornecer produtos e serviços para departamentos jurídicos de empresas, a gente acabou focando em oportunidades ligadas a aspectos financeiros. Então, a gente percebia que existia uma dedicação muito grande dos departamentos jurídicos e dos escritórios ligados a questões processuais, de uma forma geral, mas não existia uma ênfase muito grande ainda voltada a questões financeiras, a performance financeira, etc. E a gente, dentro dessas camadas, a gente acabou localizando uma em especial, que eram as garantias judiciais, que a gente, na época, acreditava que merecia uma atenção maior, sobretudo porque essas questões de depósitos judiciais sofriam... todas as empresas sempre tiveram muito problema com relação à gestão, então eram dados compartilhados entre o departamento jurídico interno, você tinha tesouraria, contabilidade na outra ponta, que também tomava conta desses dados, você tinha os escritórios terceirizados, você tem o Poder Judiciário, os bancos, gestores, e eram muitas engrenagens rodando aí ao mesmo tempo, e no meio disso aí a gente imaginava que pudessem existir oportunidades. A gente começou a fazer aí um trabalho para tentar identificar oportunidades paradas dentro de processos que já tinham terminado, processos já extintos, arquivados, e isso começou a crescer, né? A gente começou com um volume de 50 milhões, foi para 100 milhões, 500 milhões, 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4 bi. Quando a gente viu, a gente já estava tocando um volume de mais de 45 bi em depósitos judiciais sob gestão, com vários sistemas que a gente acabou desenhando, desenvolvendo para controlar, ajudar os nossos clientes a controlar esses processos e os fluxos de depósitos dentro dos processos, até o momento em que a gente chegou hoje com um volume de mais de 100 bi sob gestão e, basicamente, a gente está com quase 400 das maiores empresas do Brasil dentro do nosso ecossistema aqui. Então, vocês estão vendo que, na verdade, né, todo mundo fala, não, em 6 meses, em 1 ano, né, o negócio vai crescer, que a tecnologia é assim, mas vocês estão vendo que são uma história de décadas, né? O Caio aí com a família, a partir disso decidiu empreender sozinho, criando a Data Lawyer, o Guilherme também, assumindo uma empresa que começou com a família e trazendo toda essa expertise, essa lógica, né, de foco muito forte em tecnologia. E Caio, eu acabei de voltar, né, tive a oportunidade de falar na ONU agora recentemente, também lá numa trilha de Generative AI, e apresentei alguns casos do Brasil, inclusive, né, o Big Data da Data Lawyer, porque a gente tem um grande desafio aqui no Brasil, que todas as bibliotecas são em inglês, né, de inteligência artificial. E faz 5 anos, né, que algumas empresas no Brasil, algumas iniciativas, e sempre ligadas a universidades, como acho que é o grande diferencial que faz, né, algumas das empresas de fato terem dado certo, como o Caio sempre se ligou, né, à Universidade Federal de Goiás, que é uma das pioneiras no Brasil, né, como graduação em inteligência artificial, inclusive, né? E aí o grande desafio, então, foi criar essa linguagem em português, né? Começar do zero, porque o Brasil tem uma característica diferente do resto do mundo, que tem quase 75, 80 milhões de processos judiciais com dados abertos, né? Então, isso que permitiu. Então,
Conta um pouco aí, o que é de fato essa inteligência artificial, né? Como é que você começou, teve essa ideia e por que você acha que foi um diferencial também, né? Porque muitas empresas começaram por várias áreas e a Datalawyer focou no trabalhista e ficou muitos anos nisso, né? Então, conta um pouco como é que a IA entrou aí no seu caminho. Ué, a gente tem um bom relacionamento com a Federal, né, do estado de Goiás, então ali boa parte dos alunos, tanto de graduação, mestrado, pós-doutorado, ali doutorado e pós-doutorado, eles atuam ali com a gente. Então, essa parte técnica, a gente ficou muito bem coberto ali com a parceria que a gente tem. E a gente resolveu focar no trabalhista, porque a gente percebeu uma oportunidade de mercado ali, né? Então, mesmo pós-reforma trabalhista, onde houve uma queda e a gente consegue reparar isso muito bem até por dentro da própria plataforma, a gente percebeu que a gente ainda tinha um volume muito grande de novos processos sendo distribuídos, né? E até mesmo durante a pandemia, a gente ficou com uma demanda reprimida e esse volume vem aumentando novamente. Então, a gente primeiro decidiu focar na justiça do trabalho para uma oportunidade de mercado e sabendo, né, que trabalhar com inteligência artificial não era tão trivial assim, né? Então, a gente tem realmente pouquíssimos cases aí em português, é uma língua extremamente complexa, né? Então, boa parte dos cases que a gente tinha de inteligência artificial eram em outras línguas, né? Principalmente no inglês, e aí a gente teve todo um trabalho de pesquisa mesmo, né? Antes do desenvolvimento, né? P&D, a gente tem toda a etapa de pesquisa para saber o que vai parar de pé, o que funciona. Então, a gente gastou muito tempo em toda essa parte de pesquisa acadêmica para trazer ali o que estava funcionando em outros países para adaptar aqui para o português. Então, a gente teve todo esse desafio técnico aí para ser superado e a gente focou no trabalhista muito pela oportunidade de negócio. Então, a gente lançou a plataforma em 2019, o que a gente utilizou de inteligência artificial para o lançamento? Então, a gente utilizou bastante a parte de extração de entidade, né? O que é isso? A gente sabe ali que quando a gente vai analisar um processo, a gente tem 4 camadas de dados, né? A gente tem o dado de capa, andamento, as publicações e também os documentos. E aí, quando a gente vai para o mercado e entende quais as estatísticas, o que o público quer analisar, aí a gente vai identificar onde que a gente vai extrair cada tipo de informação. Então, essa etapa de extração de entidade, ela se dá nisso. Então, se a gente faz uma pergunta, qual que é o valor médio de condenação por tal assunto? O valor de condenação não é um dado estruturado, é um dado que está dentro de um documento. Então, primeiro a gente tem um desafio de coleta dos dados, né? Uma vez que eu tenho esses dados dentro de casa, eu preciso ter uma tecnologia para extrair aquelas informações. E aí é onde a gente treinou os nossos primeiros modelos ali de extração de entidade para extrair partes específicas do texto. Então, em 2019, a gente focou bastante nisso e atualmente a gente já está em outras esferas, a gente já está atuando na Justiça Federal, estamos com alguns projetos pilotos aí rodando no civil também, e os nossos modelos de inteligência artificial têm ficado cada vez mais robustos, né? Então, a gente tem já modelos preditivos, a gente tem modelos para medir a durabilidade média de um processo, probabilidade de êxito, o valor final de condenação. Então, a gente já tem bastante modelo rodando. Bom, e essa é um pouco da trajetória que a gente fez aí. E eu trabalho, né, desde desse início, né, de 2016, 2017, estudando, analisando, colaborando com esses projetos de inteligência artificial e, na verdade, a inteligência artificial não é uma coisa só, né? Todo mundo olha como se fosse uma coisa só, mas são várias técnicas diferentes. E no caso do direito, a técnica que a gente mais utiliza, né, é o processamento de linguagem natural, que é o NLP, né, que é a sigla em inglês, que é a leitura de texto, né, classificação de texto, porque quando a gente tem algumas expressões que são mais fáceis, né, como, por exemplo, um cancelamento de voo, né, sempre está escrito daquela maneira, você usa uma técnica que é relativamente mais simples, né, mas quando você precisa de um contexto, né, você tem palavras escritas de várias maneiras diferentes, a gente tem que usar essas técnicas mais avançadas para entender de fato, né, dentro de cada documento, o que aquilo quer dizer. E eu acompanho desde o começo o trabalho aí da Datalawyer, do Caio, todo o time de tecnologia, e de fato é o que existe de mais avançado, de estado da arte mesmo na inteligência artificial no mundo, né, porque realmente essa capacidade de classificar todas essas informações, né, é algo que chega a ser impressionante para quem vê de fora também, né, cara? Com certeza. E Guilherme, e também todo mundo só fala de inteligência artificial, e obviamente você também utiliza essas técnicas, mas pouco se fala de automação também, né? Então, conta pra gente também um pouco dessa trajetória, né? Porque se a gente pegar o próprio judiciário, que começou com a digitalização dos processos e a criação, né, do PJE, e agora avançando mais nessa parte de ciência de dados, né?
a gente vê que já tem um ganho muito grande você ter todo um procedimento dentro de uma esteira automatizada, né? As pessoas se relacionando por ali. No caso das garantias judiciais, né? Dos depósitos e acompanhamento de seguro-garantia, por exemplo, é algo que é vivo, né? Todo dia muda, né? Amanhã alguém já depositou, alguém já levantou o depósito. Então, como é que foi, né, esse início de trajetória, até antes da IA, de usar tecnologia, de usar automação e o quanto isso trouxe de controle, de governança e principalmente de resultado aí para os clientes? Bom, a gente percebeu que para a gente conseguir escalar dentro das empresas e controlar o volume que a gente estava se propondo a controlar, sem automatizar os processos, desenhar esteiras, etc., seria basicamente uma tarefa impossível, né? Então, quando a gente começou a atingir um volume muito elevado de depósitos sob gestão dentro da base e analisando diariamente todos os processos vinculados a cada um desses depósitos, a gente percebia que ou a gente automatizava e desenhava esteiras para fazer esse controle de forma eletrônica, né, usando tecnologia, ou na prática a gente ia precisar de um exército de gente. Então, eu me lembro de basicamente passear dentro do escritório, sentar do lado de cada um dos nossos funcionários e percorrer o dia inteiro a jornada de trabalho de cada um deles ali, falando o que você está fazendo, né? Então, explica aí a tua jornada diária de trabalho. Então, começo às 9 horas, termino às 8 horas, e o que você está fazendo aqui dentro? Então, eu estou fazendo isso, assim, assim, assado, tá? Então, isso aqui eu consigo automatizar, isso aqui não, né? Isso aqui, basicamente, é um trabalho de criatividade, etc. Então, a partir disso, a gente começou a desenhar as primeiras esteiras para automatizar todos os processos de gestão e controle dessas garantias, e isso começa na etapa zero, quando a gente mapeia o primeiro depósito de cada um dos nossos clientes, até a etapa de entrega de resultado financeiro na conta. Então, quando a gente começou a fazer as contas, na época, a gente tinha basicamente um volume de 10, 12 funcionários. E a gente entregava um resultado equivalente a um escritório que tinha lá 200, 300 advogados, né? Isso tudo graças a essa automatização toda dessas esteiras aí de trabalho. E como é que isso trouxe de fato, né? Como é que você conseguiu gerar essa credibilidade com os clientes, né? A partir dos primeiros casos, como é que foi? Porque você aí é um grande líder de mercado, tem praticamente, né, boa parte de todas as grandes empresas do Brasil como clientes, né? Como é que você ultrapassou essa barreira, né? Porque tem esse lance, né? De falar, olha, a tecnologia tal funciona, mas os dados não são tão precisos, né? Então, você imagina se hoje a gente já está começando, as empresas estão com orçamento e já fico querendo entender de fato quem, né? Que eles vão contratar aí o serviço. Como é que foi numa época em que ninguém falava disso, né? Como é que você conseguiu gerar essa credibilidade e mostrar que isso funcionava? Olha, foi um trabalho, Zavaglia, bem complicado. No começo, quando a gente entrava nos departamentos jurídicos e se propunha a tentar localizar um depósito judicial perdido, eu brinco, a gente tomava pedrada de todo mundo, né? Então, o que basicamente aconteceu? O pessoal, como assim um depósito judicial perdido? Por que eu vou ter um depósito judicial perdido? E eu ficava, às duras penas, tentando demonstrar que a minha tese, naquela ocasião ali, estava correta. Eu falava, olha, 90% dos seus depósitos, 95% dos seus depósitos provavelmente estão controlados, mas talvez exista um percentual pequeno, tá, que não esteja controlado, e isso, dado o volume de processos de depósitos que vocês possuem, pode ser, no fim das contas, um valor significativo. E daí a gente começou, aos poucos, a ter oportunidade de executar esses trabalhos de uma maneira muito diferenciada. Então, a gente apostou basicamente numa estrutura de cobrança de êxito, em que a gente assumia 100% de todo o custo, todo o risco, tentava deixar o cliente o mais confortável possível em relação à forma como a gente ia trabalhar, explicando detalhadamente essa esteira e a forma de trabalho. E daí a gente começou a executar os primeiros trabalhos nas empresas que permitiram a gente fazer isso, porque, como eu disse, era bem complicado. Começou, para surpresa de todos, a entregar um resultado financeiro muito consistente, muito interessante, e aos poucos ele foi crescendo, né? Crescendo, conquistando, entregando os resultados que a gente prometia, né? Então, a gente sempre foi muito comprometido com entrega de resultado, e depois de um período de tempo, as empresas todas já começaram a se falar, e daí, quando precisavam contratar alguém nessa área, é uma área que a gente praticamente criou sozinho, né? Não existia essa área no mercado, recuperação, gestão de depósito, etc., uma área que ficava em segundo plano dentro das estruturas jurídicas dos nossos clientes,
Então, isso acabou permitindo que outras empresas acabassem conversando com o mercado, acabaram procurando a gente para poder executar esse trabalho. Isso aí, é uma história excepcional. Caio, e como é que você vê hoje, né? Porque também todo mundo fala, né? Ah, o meu robô já sabe qual a sua chance de ganhar ou perder, né? O meu robô já te diz aí o que você vai fazer. A gente sabe que a verdade é bem diferente dessa, né? E a gente tem feito várias discussões aí de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente sempre brinca que muda, né? Falar, você tem 55% de chance de fazer um acordo ou 65%. Não é isso, né? O que vai de fato, né? Nortear uma tomada de decisão, muito mais um painel gerencial para entender, né? Todas as lojas, quantos processos tem, onde estão. Então, como é que você vê, né? Isso dentro das empresas, né? Como é que esse tipo de tecnologia de fato tem auxiliado, né? Conta um pouco para a gente alguns cases aí, né? Tem uma das funcionalidades que eu gosto muito, que é a questão das testemunhas, né? Você poder entender fraude de testemunha. Então, como é que você foi desenvolvendo junto com as empresas essas funcionalidades e como é que você vê de fato esses dados, essas informações ajudando na estratégia, ajudando realmente a melhorar os resultados aí dos departamentos jurídicos? Então, a gente tem toda uma etapa de coleta dos dados, né? Que nisso daí a gente gasta bastante tempo para ter acesso primeiro aos dados. Depois a gente tem uma segunda etapa de estruturar essas informações, né? Então, para a gente poder falar desses modelos preditivos, antes de mais nada, a gente precisa organizar a casa onde a gente vai rodar esses modelos preditivos, né? Então não fica nada pronto, né? Chegar lá e sair fazendo. Não tem nada na prateleira, né? Não é uma padaria. Então, assim, a gente tem primeiro todo esse desafio, né? De organizar as informações. Então, para a gente falar de um modelo preditivo, que ele vai ter a capacidade ali de estimar um valor de condenação, ele precisa ser treinado numa massa de processos onde a gente tem o valor de condenação, valores de liquidação. Então, para extrair esses valores, a gente já precisa de inteligência artificial para estruturar essas informações. Então, assim, baseado na nossa experiência, né, com os nossos clientes, hoje a gente atende mais de 250 clientes aqui na Data Lawyer, a gente foi percebendo níveis, né? Então, a gente entra em empresas que já têm uma maturidade tecnológica avançada, e aí eles acabam demandando da gente esses modelos mais avançados aí de inteligência artificial, que tem essa capacidade preditiva, e a gente também entra em empresas que estão ali iniciando aquela trajetória de transformação digital, que aí a ideia é realmente ter um painel ali para identificar onde que estão os processos, o que está ativo, o que está arquivado, qual o perfil do escritório agressor. Então, assim, a gente tem níveis de capacidade tecnológica, não de capacidade tecnológica, mas a gente tem níveis de acurácia, né, dos dados e de graus de necessidade, né, porque isso, a gente grau de vê, né, necessidade, porque num primeiro momento, né, a gente tem essa discussão, né, do Big Data, Small Data, que o Small Data são os dados aí da empresa, né, ou do escritório, o Big Data é o todo, né, então a gente vê primeiro, né, uma necessidade de organização dos dados da empresa, então primeiro, já um painel gerencial, né? De olhar quantos processos eu tenho, quais são os fatos geradores, onde eles estão, tudo, o que isso, né, pode estar sendo causado pela própria operação, porque a gente vê como a medicina, né? Quando a gente tem dados mais precisos, a gente sai também do reativo para um proativo, que é também a prevenção, não é isso? Exatamente. E assim, a gente tem cases que, do ponto de vista tecnológico, são simples, que é, por exemplo, o que está ativo e o que está arquivado. Então, a gente encontra em diversas empresas base no sistema lá interno deles, no ERP, que eles consideram como ativo e que já foi arquivado no judiciário. E quantos casos a gente já viu, né? Isso aí não é uma crítica a ninguém, porque antes o mundo era analógico, né? Agora a gente com a tecnologia ajuda, mas quantos falavam, não, mas o meu tá tudo certinho, a hora que você vai lá ver não é bem assim. Não é assim que funciona, mas enfim. Então a gente tem esse tipo de case, a gente tem case, como você comentou, na parte de testemunha, então isso era bem recorrente para identificar as testemunhas profissionais ali na justiça trabalhista. Então, a gente criou um modelo de inteligência artificial que tem a capacidade de ler e extrair o nome da testemunha, né? Então, com isso, a gente teve bastante case legal, assim, de pegar falso testemunho. E aí você entra na parte de eficiência jurídica mesmo, né? Porque você começa a colocar etapas ali no dia a dia mesmo das empresas que têm conseguido bastante reversão, né? Nesse caso aí.
Então é isso, assim, a gente tem níveis, né, desde o painel gerencial até uma alta demanda também por modelos mais avançados de inteligência artificial. E aí o Guilherme, que é o craque, né, nos assuntos financeiros, né, É Guilherme? isso. Porque no final das contas, né, você tem que investir time, você tem que investir treinamento, orçamento, né, para isso acontecer, e isso tem que se pagar, né? Isso tem que dar de fato resultado, né? Então, como é que você vê? Eu tenho, né, feito muitas pesquisas acadêmicas também, meu lado professor e pesquisador, né, e tenho estudado bastante um movimento chamado Platform Fatigue, né, que é justamente você adotar, que é uma fase, né, que a gente está, de várias tecnologias diferentes, então você tem dificuldade, né, de fazer o login e usar cada uma diferente, você tem uma questão da informação estar cortada em diferentes sistemas, então você não tem gestão do conhecimento, né, e a gente está discutindo como é que a gente está começando a entrar numa fase de plataformização, né, não só dos times, né, como a gente pode ver na área de Legal Operations, né, juntando aí todas as áreas, ou numa área só, ou mesmo áreas diferentes, mas dentro de uma lógica, né, de estratégica, e também a própria tecnologia, né? Porque a gente tinha essas informações recortadas. Então, como é que você vê primeiro, né, a maturidade do mercado para de fato começar a gerar cases, né, que trazem savings para as empresas, que trazem um resultado financeiro efetivo, e como você vê essa oportunidade de geração, né, desse ambiente que você liga as tecnologias, liga as estratégias, né, as diferentes visões dentro de uma solução única, ou uma solução que você pode, né, mais completa, trazendo todas essas visões diferentes dentro de um mesmo serviço, ou de uma mesma proposta ou serviço de trabalho. Vamos lá. Eu acho que, assim, questões de maturidade. Eu enxergo o mercado hoje muito parecido com o mercado que eu peguei há 22 anos atrás. Quando entrei nesse mercado, basicamente, o que a gente tinha? A gente tinha departamentos jurídicos profundamente tradicionais, ligados às tradições clássicas do direito de uma forma geral, focados muito na forma antiga de trabalho, nesse passado, e a gente contestou, até certo ponto, a eficácia dessa maneira, essa forma de pensar, né? Como disse, brincando aqui na tua última pergunta, a gente tomou muita pedrada no começo, justamente porque quando a gente alegava que a gente poderia gerar mais eficiência, melhorando alguns aspectos, e na realidade não estava querendo contestar a forma de trabalho, estava querendo se aliar e ser parceiro, né? Mas foi bastante complexo. Mas aquele momento é muito parecido com o momento hoje, dentro de proporções totalmente diferentes, porque hoje a gente está passando por uma revolução tão profunda em termos de tecnologia, que basicamente não é uma opção mais para os departamentos jurídicos e para as empresas usarem essas novas tecnologias. Isso vai ser literalmente o divisor de água. Então, eu acho que o mercado, principalmente nesse período desses últimos 2 ou 3 anos aqui de Covid, ou na etapa final do Covid, em que todo mundo foi obrigado a adotar rotinas de trabalho remoto, a usar outras ferramentas, ou ferramentas tecnológicas que não existiam, etc. Então, no meio desse processo, a impressão que eu tenho é que os departamentos jurídicos, de repente, acabaram despertando, né, a atenção para essas novas tecnologias, e a gente está passando agora por um profundo momento aqui de mudança, e está todo mundo correndo atrás disso, né? Então, E ninguém está voando com tudo funcionando, ninguém né? está Quer dizer, voando com tudo funcionando. todo mundo Então, está a gente está aprendendo, fazendo. a gente está num processo ainda que as tecnologias elas estão dispersas em ferramentas, em empresas, e cada uma entregando um pedaço de um conjunto global que atenderia de forma única, vamos dizer assim, os interesses desses departamentos jurídicos, escritórios de mercado de uma forma geral. Então, eu enxergo que provavelmente vai existir uma consolidação muito grande dentro do mercado. Então, os jurídicos, as empresas, os profissionais de direito de uma forma geral vão acabar testando essas tecnologias que estão surgindo e que são bastante abrangentes. O que tiver valor para os departamentos e para os profissionais vai acabar ficando, o que não tiver valor, obviamente, vai ficar para trás. E daqui para frente deve existir uma consolidação muito grande, né, desse mercado. A gente já tem visto isso, né, fora aqui do Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa, esse movimento de consolidação, não só, né, de aquisições, mas também como parcerias de empresas, né? Sim, sim. E é isso que nós vamos contar aqui hoje como novidade, né? Isso, boa. que não é à toa que nós estamos aqui, nós três, né? Eu tenho acompanhado aí essas duas trajetórias há muitos anos e fui, de alguma maneira, padrinho, né, dessa parceria. E então nós estamos contando aqui em primeira mão para o mercado, né, a parceria entre a Ativa e a Datalore para
com várias sinergias, né, de dados, de estratégia, né, um lado consultivo também, poder oferecer em conjunto várias dessas necessidades e demandas que o mercado tem trazido. Então, vamos contar aí, Guilherme e Caio, um pouco aí de como é que vocês estão, né, promovendo aí, organizando essa união e por que vocês acham que isso é um diferencial, né, dentro dessa lógica e desse momento também de maturidade aí do nosso mercado. Assim, foram meses de conversa aí para a gente firmar essa sociedade, né? A gente já é sócio. E a proposta é a seguinte, né? A gente juntou duas empresas que eram líderes de mercado, nos seus respectivos segmentos, com a proposta de trazer um ecossistema de soluções que a gente pudesse atender end-to-end as necessidades aí, mais exigentes dos departamentos jurídicos. Claro que no D0 a gente tem muita coisa para construir, tem muita coisa para trabalhar, mas o nosso projeto aí, até pegando um gancho na fala do Guilherme, é acreditar nessa consolidação do mercado, né? Então, a nossa proposta é trazer boas soluções de alta capacidade tecnológica e que, de fato, tragam resultados financeiros aí para as companhias. E o que a Dataloy aí com esses dados traz de valor para a Ativa e vice-versa, Guilherme? Eu acho que tem uma sinergia muito grande nas duas operações, né? De um lado, a gente tem uma tecnologia disruptiva, na realidade, eu acredito que a Dataloy hoje seja a empresa mais avançada em termos de IA do mercado. A gente vem observando o mercado há bastante tempo, então isso está bem claro para a gente, né? A gente tem visto muitas empresas consumindo grandes volumes de dados, mas sem muita profundidade. A Dataloy, ao invés de consumir o volume completo de dados do mercado, abraçar todo esse universo jurídico, ela focou primeiramente nessa parte trabalhista e conseguiu desenvolver esses parâmetros de IA, as tecnologias com uma precisão, uma profundidade muito grande, então nisso ela está bem mais avançada do que praticamente acho, qualquer outra empresa do mercado. E do nosso lado a gente tem basicamente uma visão voltada à entrega de resultados financeiros para os nossos clientes, uma base de clientes enorme, né? Hoje certamente é uma das maiores bases de clientes do mercado, e a ideia é juntar essas operações aí, basicamente sustentado em 3 pilares, vamos chamar assim, né? Então conhecimento jurídico avançado, sustentado em cima de tecnologia de ponta, com foco em entregar resultado financeiro para os nossos clientes. Essa que é a ideia. E eu sou um privilegiado, né? Porque tenho acompanhado esse movimento desde o começo, tenho, de alguma maneira, né, colaborado com as discussões da criação do nosso ecossistema. E como eu disse, né, a gente já tem uma visibilidade global, né? O Brasil, todo mundo já está olhando, a gente tem várias coisas interessantes, tem muitos projetos aqui já vencedores, mas com certeza essa união é uma das mais importantes do mercado, né? E mostra essa maturidade e principalmente, eu acho que é trazer essa credibilidade, né? Porque a gente, como todo tipo de inovação, você tem um primeiro momento daquele boom que todo mundo quer, daí você tem um segundo momento que as coisas não funcionam bem assim, né? E que o mercado também vai entendendo quais são as empresas sérias que entregam. Eu acho que essa aqui é uma união de 2 histórias vencedoras, de 2 famílias tradicionais, né, na área de tecnologia, focado no direito, e que certamente eu acho que vai mostrando aí todo o potencial do nosso país e eu tenho certeza que a gente vai ver muitos bons resultados aí nos próximos anos e como as empresas de fato, né, vão começar a entregar cada vez mais essa visão financeira. E outra coisa, né, Guilherme e Caio, para vocês deixarem uma última fala, porque são muitas outras ainda, né, que nós vamos ter, mas aqui é só o lançamento oficial aí dessa parceria. Mas como é que vocês veem, né, a partir de agora, esse início de união? Quais são os próximos passos? Como é que vocês estão criando já os primeiros projetos em conjunto? Conta aí para onde as coisas estão indo. A gente tem toda uma estrada ainda na parte de dado para ser percorrida, principalmente ali nos TJs. Então, a gente já está trabalhando, a gente já está coletando essas informações, a gente já vai iniciar a etapa de estruturação. Então, todo o trabalho que a gente fez no trabalhista, a gente está adaptando ali para o cível. A gente almeja atender aí nos próximos meses também toda a pipeline de dados, né? Que hoje a gente sabe que um processo ele tem seus momentos sendo publicados em diversas fontes, né? Então, a gente tem publicação, a gente tem intimação eletrônica, a gente tem a distribuição,
a gente tem outras frentes, então a gente está caminhando também para avançar em toda essa esteira dos dados, colocando sempre inteligência e trabalhando aí essa parte, vou deixar para o Guilherme aí, toda a sinergia da Data Lawyer com a Ativa, né? Porque o dado sozinho também não é nada, né, Guilherme? Porque a gente precisa dessa estratégia, esse olhar consultivo, né? Então, como é que você traz aí nessa união? Eu acho que não é necessariamente só o que o Guilherme traz. Eu acho que o que a gente tem de experiência, o Guilherme, o que Ativa, etc., traz para a empresa, é uma visão que tem sido até aqui muito assertiva em termos de antecipar necessidades do mercado. Então, a gente há muito tempo tem observado atentamente esse mercado e tentado compreender o que o cliente quer, o que o cliente precisa, mas não adianta ficar de um lado só da mesa tentando adivinhar o que ele quer. Então, a gente também nessa parceria, a gente busca escutar muito os nossos clientes, entender dentro dos departamentos jurídicos, dos escritórios, quais são as necessidades que esse mercado tem para poder construir produtos, serviços, etc., que atendam essas necessidades. Tá? Então, a gente tem aqui um mapa bem desenhado de novos produtos e serviços que a gente ou já tem, ou está na esteira de desenvolvimento, e muitos outros que a gente tem conversado com as empresas e se aproximado muito justamente para a gente conseguir desenvolver isso de uma maneira muito assertiva. Não, o mercado pode esperar bastante coisa da gente. A gente está aqui para construir e nós vamos. E tanto nessa parte de produto, trazendo os clientes, como também nessa parte de geração de conteúdo, né? Então, esse é o nosso primeiro podcast, mas a gente também tá na esteira aí construindo mais para propagar conhecimento, né? Para trazer todo esse aspecto educacional também para o mercado. Né? Muito bom. E aqui, né, nós estamos falando com o Guilherme e com o Caio, mas ninguém faz nada sozinho, né? São dois times aí, de cada um, que agora vão cada vez mais trabalhar em conjunto, que são profissionais excepcionais, engajados, né? E que, de fato, têm feito a diferença e que também foram muito responsáveis aí por proporcionar tudo isso está acontecendo. Então, para deixar aqui um gostinho de quero mais, né? Para os outros papos e também para os vários convidados e convidadas que nós vamos trazer aqui nessas discussões, que são muito mais focadas em tendências de mercado. Hoje a gente falou das empresas, que a gente tem essa novidade, né? Dessa união, mas o objetivo aqui é justamente trazer, né, um conteúdo prático, e porque a gente vê, né, todo mundo quer, né, ser bem-sucedido, quer que as empresas cresçam, quer gerar esse tipo de movimento, né, e a gente fica muito feliz quando vê de fato isso acontecendo. Então, deixem aí uma frase aí final, né, para quem está fazendo, porque o país também precisa, né, de mais empresas, de mais coisa acontecendo. Então, vocês deixam aí de mensagem, né, para essa galera toda que quer chegar lá e que tem muito também a mostrar e desenvolver. Eu acho muito importante construir, entregar resultados, mas sobretudo com ética, com comprometimento. A gente tem visto ao longo dessa trajetória aí do nosso país, ao longo de tantos anos aí para trás, muita coisa boa e ruim, né, acontecendo. Então, e no meio disso tudo, eu acho que tem muita gente com medo, vamos dizer, de novas tecnologias, no sentido de, poxa, vai tirar, né, um pedaço desse mercado de trabalho, dos profissionais, ou eventualmente pode ter um viés negativo no meio dessa construção, mas eu acho que como qualquer coisa nova que surge, né, a tecnologia é uma ferramenta, né? Então, assim, ela tem um viés, ela pode ser usada tanto para partes negativas quanto para partes positivas, né? A nossa tarefa aqui é tentar encontrar os caminhos positivos com ética, né? Comprometimento, entrega de resultados. Do meu lado é aquela famosa frase, né? Comece pequeno e sonhe alto, né? Então, assim, sucesso ele não vem da noite para o dia, né? A gente teve toda uma trajetória de construção para poder chegar até aqui. A gente sabe que tem muita coisa ainda para construir. E é essa mensagem mesmo, assim, é trabalhar com o pé no chão para ir construindo tecnologia que de fato agregue valor, que traga resultado, né? Porque tecnologia por si só não faz nada. Trabalhar essa parte educacional também do mercado, trazendo conhecimento, né? Trazendo visões práticas, almejando aí muito mais, né? Construir aí nos próximos anos, bem focado nessa consolidação aí do mercado. É isso aí. Então hoje nós tivemos um papo aqui muito especial com o Guilherme e com o Caio, falando de tendência de mercado, falando dessa união, e que, como eu disse para vocês, tenho o privilégio de participar e acompanhar aí desde o primeiro dia, e sou um grande entusiasta desse mercado de direito e tecnologia. Eu acho que isso engrandece o nosso país, engrandece o mercado,
e vão ser muitos papos e muitos assuntos com vários convidados que nós vamos trazer aqui nesse podcast. E até breve, com muito mais conteúdo e muito mais interação também com o mercado, para a gente entender para onde a gente vai, porque não tem nada feito, né? Tem tudo a construir.